semana chegando. Ah, que delícia, gente. Sejam muito bem-vindas. Semana começando, segunda-feira, sua linda. O que vocês estão aprontando? Já planejaram a semana inteira? Gente, é importante a organização da semana, hein? Para ficar tudo direitinho, para conseguir resolver os problemas, colocar os sonhos, objetivos para caminhar. Importantíssimo, ok? Tarde top para vocês. E hoje tem tratamentos minimamente invasivos para dores na coluna. Quem não sentiu dor na coluna ainda vai sentir, minha gente. Independente da idade, viu? Para falar sobre esse assunto, o doutor Renato Andrade Chaves, que é especialista em coluna e cérebro. E temos também um novo procedimento estético que propõe suavidade nas marcas de expressão e rugas no rosto. Olha só, minimamente invasivos. Wanda Santos, que é esteticista e proprietária do Centro de Estética Avançada Esteticista. Tudo isso e muito mais, e é claro, a sua participação é só chegar. Seja muito bem-vindo. Tarde Top no ar para vocês. Boa, doutor Renato já está aqui. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigada, gente. Então, vamos começar explicando, vai. Quando a gente começa a sentir dor na coluna, na lombar, enfim, qual o especialista a gente deve procurar? Sempre o neurocirurgião ou o ortopedista, tá? Sempre. Sempre neurocirurgião ou ortopedista. Ambos os casos, eles fazem coluna. O neurocirurgião faz coluna já de residência e o ortopedista como uma pós-graduação, como uma especialização. Tá, quando é o momento de procurar um especialista? Por exemplo, eu peguei de mau jeito, sei lá, abaixei de mau jeito, porque a gente sabe que até para abaixar para pegar alguma coisa, vai buscar um peso, tem que saber a maneira correta de pegar o peso, de levantar. E aí, peguei de mau jeito, enfim, machuquei a coluna, mas só foi uma lesão. E vai passar, né, assim, se foi só uma lesão superficial. Quando que a gente sabe que a gente precisa procurar um especialista? Quando passa a ser recorrente. Então, mais de 90% das pessoas vão experimentar durante a vida alguma crise álgica, né, alguma crise de dor. Uma crise de dor, você pode falar que é muscular, então você abaixou de mau jeito, Boa. Você pegou algum peso. Se todo mundo fosse procurar na primeira crise, eu acho que muitas vezes seriam muitas dores musculares que seriam tratadas e qualquer médico trata, tá? Agora, se você tem uma certa recorrência, a gente tem que lembrar que a hérnia de disco, a história dela é muito intrincada, é muito parecida com dor muscular frequente. Então, você vai ter uma crise que, num primeiro momento, vai parecer que é uma dor muscular, tá? Então, a dor é exatamente a mesma, uma dor no meio das costas, é uma dor muscular, piora com a movimentação. Essa dor vai durar aí 1, 2, 3, 4 dias e ela passa sozinha. Do mesmo jeito que ela vem, ela passa. E é uma hérnia de disco. Ah, a hérnia de disco vai e passa de 4 dias? Sim. A história natural da hérnia de disco, ela é de várias crises. São várias crises que você vai ter, recorrentes. E as crises, elas vão aumentando de intensidade e aumentando a frequência também. Então, se na primeira crise você teve 4 dias de dor, numa segunda muito provavelmente tenha 8, 10. Se num primeiro momento você ficou 1 ano, 2 anos sem ter crise, num segundo momento você fica 1 ano, depois você fica 8 meses, fica 6 meses, até que se torne muito frequente essa dor. E isso faz com que as pessoas procurem um médico. Então, quando as pessoas procuram um médico, não é raro que a história já tenha começado há 3, 4, 5 anos atrás. E aí não foi tratada direito, é isso? Aí ela, por exemplo, uma dor muscular, um machucado vai na coluna, né, que você, sei lá, que você pegou peso errado, pode virar uma hérnia se não for tratado? Não. Não a dor muscular. Na verdade, assim, quando você faz um exercício errado ou você tem uma posição errada, você fragiliza a sua coluna. Então, você coloca peso onde não deveria existir e você faz com que essa coluna ela possa ter uma hérnia de disco ou uma lesão ligamentar ou até uma artrose. Então, basicamente, a postura que você adquire durante o dia e mesmo o exercício que você faz ou deixa de fazer,
eles contribuem para a sua patologia. Isso é fato. Agora, é muito frequente essa confusão entre dor muscular e o início de uma hérnia de disco ou de outra patologia. Por quê? Porque quando você tem uma lesão na hérnia ou quando você tem uma lesão do osso propriamente dito, a sua musculatura ela vai contrair para que você não se machuque. Então, você vai ter uma contratura muscular. Entendi. Nem sempre a contratura muscular, ela advém de um exercício errado. Às vezes é o seu próprio corpo falando, olha, você não pode se mexer. Ó, eu nunca na minha vida, uma vez só na vida, eu tive dor nas costas, que foi durante a minha gestação. Barrigão, eu engordei 29 quilos. Fora isso, por exemplo, eu já sei quando eu peguei demais pesado em algum lugar, ou me exercitei demais, aí eu vou, né, porque eu já conheço o meu corpo. Só que na gravidez, aquele barrigão, né, eu não sabia como encaixar, enfim, e não tinha como você fazer exercício para enrijecer, né, sustentar a coluna, mas é mais difícil. Na verdade, hoje em dia, ao contrário do que se pensava antigamente, que a gravidez se para por completo o exercício, hoje em dia nós estimulamos o exercício, não com tanta intensidade ou não aumento da intensidade. Agora, quem tem uma hérnia de disco ou quem tem uma patologia de coluna, geralmente se beneficia da gravidez. Na gravidez, a dor para. Então, isso é uma pergunta bem frequente. Eu tenho uma hérnia de disco, não vou poder engravidar. Não, muito pelo contrário. Quando você engravidar... Isso por quê? Muito provavelmente por conta do estrógeno e da progesterona. É um hormônio muito parecido com a testosterona. Sim. E a progesterona, ela te capacita a ter filho. Então, o seu corpo já sabe que vai ganhar peso, né? Você enrijece toda a musculatura, ganha musculatura para conseguir conviver com esse peso. Entendi. Porque um homem não aguentaria... Homem não aguentaria muita coisa, né, doutor? Mas não aguentaria naturalmente engordar 20 quilos aí em 9 meses. Né? Entendeu? E depois desses 9 meses ainda ficar segurando o filho e amamentando. Então, basicamente, vocês são programadas hormonalmente para aguentar esse peso. Nisso, é como se você tivesse feito exercício físico antes. Então, o tratamento das patologias de coluna que passam pelo exercício, eles são feitos pela própria progesterona. Então, você anaboliza de uma forma natural. Olha que coisa boa, tá vendo, gente? Você que tá querendo engravidar, mas fica com medo, né, que já tem problema de coluna, fica tranquilo que a dor na coluna vai passar. Quais são os exames feitos que o doutor descobre que se a pessoa tá com uma hérnia de disco ou se é só uma dor muscular? Inicialmente, o exame clínico. Então, o exame clínico vai dar pistas sobre se é só muscular, se pode ser uma síndrome de piriforme ou se realmente tem uma radiculopatia, que é uma compressão do nervo ciático. Tá? Uma vez feitos os exames, às vezes um exame de raio-x, porque nem em todo lugar tem tomografia ou ressonância, vai ser feito um raio-x e o raio-x nós vemos se tem um estreitamento do forame, que é onde passa Pode a raiz. mostrar aí, levanta aqui, Ronizinho vai pegar os detalhes, o senhor mostra devagar. Um estreitamento do forame, que é esse canal vai falando ósseo. O que é o forame, canal ósseo por onde passa a raiz nervosa. Aí passa a raiz nervosa. Então, no raio-x, nós podemos ver que ele está apertado. Então, a raiz ela é apertada pelo próprio osso. Por isso que... Nossa, por isso que dói. Dói só de ver. Mas eu não tenho como ver disco no raio-x. Para ver disco, ou eu faço uma tomografia... ou eu faço uma ressonância. Tomografia é um raio-x que tem vários cortes, ele é montado pelo computador. E a ressonância, eu já vejo todas as estruturas nervosas. Então, na ressonância, se tiver uma hérnia de disco, eu consigo ver essa parte pegando disco. Isso é uma hérnia de disco. É uma hérnia de disco, é um pedaço do disco. O que é a hérnia? Qualquer coisa que passa dessa parede fibrosa é uma hérnia. E geralmente os pontos de fragilidade são em cima do nervo. Então, quando ela se projeta, ela projeta para cima do nervo. Hoje em dia é muito fácil o tratamento, muito mais fácil do que há 10, 15, 20 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, o diagnóstico de escolha é feito com ressonância e exame físico. Porque haja vista que, se nós dois fizermos um exame de ressonância, muito provavelmente um de nós dois vai ter uma hérnia de disco. E não necessariamente, sim.
Isso só de imagem. Eu tenho, doutor. Mas isso não necessariamente precisa de tratamento. Então, muitas vezes eu vejo uma hérnia de disco que não tem relação com a parte clínica, eu não preciso tratar. Mas aí vai ficar com dor? Você não tem dor. Muitas vezes é só um achado, é um achado de exame. Sem dor. Uai, sem dor. gente, eu sabia disso Não necessariamente porque você tem hérnia, essa hérnia comprime sua raiz. E não necessariamente porque você tem hérnia que você precisa operar. Porque a maior parte das hérnias você não opera. E se faz o procedimento, é muito diferente do que o procedimento de antigamente, porque hoje em dia você faz só por um furo. Você não precisa colocar parafuso. Tá, tem um tratamento, né, que é minimamente invasivo. Como é o nome desse tratamento? Tá, isso é endoscopia de coluna. Tá. Então, eu posso fazer as infiltrações para ver se diminua a dor e com isso eu consiga fazer uma acupuntura e uma fisioterapia. No caso de quem tem dor. De quem tem dor. Tá. Quem não tem dor, eu preciso ver a reabilitação. Mas a reabilitação funcional, muscular. Então, às vezes, eu acho uma hérnia de disco e falo, olha, você tem uma protusão, você tem uma hérnia, toma cuidado. Então, veja bem a sua postura para que isso não piore. Comece uma natação, comece um pilates, excelente. Quais são as atividades físicas que são, assim, boas? Natação e pilates são os melhores. Natação. Yoga, não? Yoga, sim, mas a yoga tem que ter alguém que conheça do lado. Porque tem a yoga que é mais acrobática. Que eu gosto, minha gente. Sim, e é complicado porque você faz muita pressão na coluna, tá? Então, assim, para quem tem um problema na coluna, talvez num primeiro momento não, mas num segundo momento sim. Primeiro momento você tem que fortalecer a musculatura que está ruim. Geralmente isso é natação e pilates. A gente falou de postura, eu percebo muita gente com a postura muito errada. Com a barriguinha para frente, sabe? Muita gente, é difícil você ver uma pessoa encaixada e isso facilita, né? A pessoa encaixada, com a postura boa. Isso ajuda, né, a pessoa não ter um problema na coluna e quem, né, senta largado, trabalha assim. Na verdade, não só isso, né? Hoje em dia, você tem que pensar que a coluna, na verdade, nós dividimos em 3, na cervical, na torácica e na lombar, mas isso é só didático, porque é uma estrutura só, tá? Então, é um órgão só. Quando você trabalha com um computador, você força o pescoço para frente, você muda a sua postura. Celular, doutor, que a gente fica assim, o celular é das piores aqui, coisas, faz você inverter a curvatura da cervical. Tem que fazer assim com o celular. Sim. vou ler em teoria, com o computador também. O computador, ele teria que, a visada do computador, ela estaria que estar na visada que você tem naturalmente. Você não poderia colocar o pescoço para frente. Isso a longo prazo. E uma das profissões que mais tem isso também é costureira. Eu não conheço uma costureira que não tenha dor. Porque, basicamente, ela fica fazendo movimentos que são totalmente antiergonômicos. Então, o ideal seria que você melhorasse a postura, parasse de 50 em 50 minutos, parasse aqueles 10 minutos que é o que a OMS fala, né? Que você tem que parar para andar, para relaxar, que nunca também ninguém, o sangue circular, né? que ninguém faz, mas o ideal seria fazer isso. E as atividades físicas fazem com que você mantenha a postura e ganhe musculatura. Porque o que acontece? Porque a gente fala bastante da natação? Porque natação, conforme você aumenta a musculatura das costas e do peito, do abdômen, você faz com que a pessoa ande mais reta. Entendi. Entendeu? A musculatura vai puxar você para uma postura mais adequada. Tem um exercício que eu sempre faço na aula de yoga, né? Que é o quadril para um lado e o tronco para o outro. Eu escuto fazer track, track. Isso é bom ou ruim? Não tem alteração. Na neurocirurgia, para a coluna, não tem alteração. Mas me dá uma alívio, parece que botou tudo no lugar. Falei, opa, agora eu tô no lugar. Agora mas realmente, você tem uma sensação de bem-estar muito grande e parece muitos exercícios de quiropraxia. Tá? Quiropraxia, que é perigoso também, né? É perigoso na cervical, na lombar nem tanto. A lombar, você tem que lembrar que não tem medula. Então, a medula termina em L1, no máximo L2. Você trouxe uma maquete, né? Pode explicar, isso aqui, que parte que é da coluna? Aqui é a coluna lombar. Tá? A lombar está onde? É embaixo? A coluna é aqui embaixo. Tá. A lombar é o que fica acima do cóccix, né? Do sacro. Só mostra para eles de frente aqui para pegar. Aí. Acima do sacro. Sim. Então, a coluna lombar, aqui estaria o bumbum, tá? E aqui o abdômen, certo? Então, a coluna lombar,
você tem que ver aqui, ó, sacro 5, 4, 3, 2, 1. A medula, ela termina exatamente aqui. Isso aqui ainda é medula. Tá? Isso ainda é medula. Quando passa de L2, você só tem as raízes descendo. Cada raiz desce para um lado, mas não tem medula. Então, qualquer coisa que você faça na quiropraxia, na lombar, você não vai ficar aleijado. Tá? Como qualquer cirurgia que você faça na lombar, é muito difícil que você fique aleijado. Então, todo mundo conhece um vizinho, um amigo que fala que ficou aleijado depois de uma cirurgia de lombar. É muito difícil. No máximo, você tem lesão da raiz e pode ser que pare de sentir a ponta do dedo, pare de mexer um dedo. Isso na pior das hipóteses. Agora, ficar aleijado, muita gente fala, um amigo meu operou a lombar e não anda mais, anda só de cadeira de roda. É praticamente impossível porque não tem medula. Na torácica e na cervical isso pode acontecer. Então, a quiropraxia vale a pena para a lombar. Como você falou do exercício, vale muito a pena o exercício e você fazer um alongamento. Isso é muito bom e coloca a musculatura no lugar. Você gera menos tensão na musculatura. É como se você fizesse um alívio muscular. Uma última perguntinha. A quiropraxia, ela ajuda para o joelho? Não tenho conhecimento de se ajuda para o joelho ou não, mas no joelho, geralmente o que acontece com o joelho são as artroses ou as lesões de menisco. Isso daí geralmente, ou você tem que tomar remédio por muito tempo, porque as artroses você tem que fazer infiltração ou tomar remédio, ou menisco você tem que fazer artroscopia. Então é difícil você ter algo mantido. Boa, doutor Renato Andrade Chaves, muito obrigada. Seus contatos para quem quiser saber mais sobre a coluna, os tratamentos, casos de cirurgia e também saber mais do corpo humano, acompanhar o seu trabalho. Consultório Sulavitá, Clínica Sulavitá ou Clínica Seminte. Muito obrigada, viu? Muito e até obrigado. A próxima. E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem um procedimento novo, estético, que propõe suavidade nas marcas de expressão e rugas no rosto. Mas é no próximo bloco.